A usina Esmeril, instalada na fazenda do mesmo nome, ambas pertencentes ao Sr. José Barbosa Vilela, localiza-se entre as cidades de Coqueiral e Três Pontas, das quais fica afastada, respectivamente, 9 e 24 quilômetros. Como lençóis verdejantes, estende-se pela propriedade os canaviais, rapidamente consumidos pela usina, que tem capacidade para 80 mil sacas. O corte da cana enche de animação toda a propriedade. Aos golpes firmes dos afiados facões, caem as altaneiras canas e as impenetráveis toceiras dos canaviais se abrem para dar passagem aos hábeis cortadores, que com grande perícia e rapidez cortam e limpam as canas que serão esmagadas nas moendas da usina. O elemento feminino também se emprega no corte da cana. As mulheres rivalizam com os homens nesse difícil trabalho do campo, realizando-o com igual habilidade e destreza. Os facões, manejados por mãos femininas, não apresentam menos eficiência em seus golpes no ataque constante com os densos canaviais. No transporte da cana até a usina, são empregados, além de veículos motorizados, também carros a tração animal, de mais fácil acesso a lugares acidentados. São empregados nestes carros de transporte possantes juntas de bois que, com sua grande força e resistência, suportam e arrastam mais facilmente o enorme peso de um carregamento de cana. Ainda no carregamento dos veículos de transporte da cana, é utilizado o trabalho de mulheres, que o realizam sem preguiça e demonstrando atividade e força idêntica à dos homens. É bastante numerosa a frota de caminhões da usina. Durante o período de moagem, todos são ocupados no transporte da cana do campo para a usina, fazendo sucessivas viagens diárias. Todos os veículos passam pela balança, onde a sua carga é rigorosamente pesada, antes de irem depositá-la no depósito das moendas. E anotado o seu peso, o carro segue para o depósito, onde entregam sua carga para retornarem ao campo em demanda de novo carregamento. As viagens são sucessivas e ininterruptas, pois as moendas trabalham incessantemente e para tal precisa de grande provimento de matéria-prima. Na tração dos carros de cana, são também empregadas juntas de búfalos, cuja resistência e força está bastante comprovada. Os caminhões e os carros a tração animal, depois de pesados, seguem para o depósito da cana, onde deixam suas cargas. Esta é a primitiva usina Esmeril, onde em 1937 o Sr. José Barbosa Vilela iniciou o fabrico com um engenho turbinador. Nesta velha usina, iniciou-se a produção de açúcar cristal. Em 1938,
tendo nessa época uma produção média de 15 mil sacas anuais. Esta é a nova usina Esmeril, que sucedeu à antiga que acabamos de focalizar. De ótima capacidade e maquinário moderno e eficiente, esta grandiosa organização fabril serve como exemplo de quanto pode a capacidade de um homem quando tem a orientá-la a tenacidade, o valor do trabalho e o espírito de honradez, pois só com essas invencíveis alavancas se consegue conduzir um empreendimento modesto até uma grande realização. Neste conjunto de edificações estão instaladas as caldeiras, a moenda e o depósito de cana. Poderoso guindaste, manobrado por funcionário muito prático no seu mistério, é utilizado na descarga e movimentação da cana no depósito e na esteira da moenda. Os carros que chegam são descarregados de uma só vez e num feixe único, sendo sua carga arrumada no depósito que está sempre bem abastecido para atender ao consumo da moenda. A usina trabalha sem interrupção e por isso a cana nunca é demais no seu amplo depósito. Após a descarga, o guindaste agora conduz os feixes de cana para os colocar na plataforma da esteira da moenda, que deve estar sempre bem cheia para atender ao seu labor constante. Depositado um feixe, o guindaste volta logo em busca de outro, e assim prossegue na sua faina constante e imutável. A imagem de Nossa Senhora Aparecida está sobre a principal porta da entrada da usina. A milagrosa padroeira do Brasil protege e abençoa todas as atividades da usina Esmeril. A usina é ampla e bem arejada, proporcionando ótimas condições de higiene e de trabalho. Seus maquinários são modernos e de boa capacidade, realizando um fabrico impecável. Dispõe a usina Esmeril de hábil pessoal especializado, que sob orientação de proficiente químico industrial de grande experiência, realiza um trabalho precioso e de grande rendimento. Cabe salientar que o proprietário desta usina orientou sua construção sobre um plano prévio de adaptação exclusiva para a indústria do açúcar, resultando daí a perfeição de suas instalações. Na moenda inicia-se o fabrico propriamente dito. A esteira conduz a cana para ser passada através de navalhas rotativas, onde são picadas. Em seguida, a cana já cortada é levada também por esteiras até as moendas, onde são esmagadas por 3 ternos de tambores. Com esse esmagamento, realiza-se a extração de todo o suco da cana, chamado caldo, que vai por tubulação para o tratamento na secção de dosagem. Depois do esmagamento da cana, ficam os seus resíduos chamado bagaço, que segue por elevadores para servir como combustível de alimentação das caldeiras.
Estamos no laboratório, onde por análise dos materiais se controla a produção em função de sua eficiência. Todos os trabalhos aqui executados são dirigidos pelo competente químico industrial Dr. Haroldo Santos, que também exerce a gerência da usina. Na secção de dosagem, o caldo extraído nas moendas é purificado na enxofradeira pelo gás sulfuroso e em seguida neutralizada sua acidez pelo leite de cal nos tanques denominados mexedeiras. Depois de ter sido dosado, o caldo é aquecido nos aquecedores especiais e transportado por ascensão para os decantadores. O caldo entra nos decantadores para que aqui se realize a separação de impurezas, permanecendo o caldo absolutamente limpo. Os evaporadores entram então em atividade. Recebem o caldo limpo, extraem-lhe a água que ainda contém, dando-lhe a consistência de xarope. O xarope, como passa a ser agora denominado o caldo, entra nos tachos a vácuo, onde se inicia o processo de cristalização do açúcar. Esta possante bomba de ar é responsável pela exaustão dos gases incondensáveis oriundos dos evapores do tacho, encargo de que se desencube eficientemente. Nestes cristalizadores especiais, onde o açúcar é descarregado depois de permanecer nos tachos a vácuo, completa-se a sua cristalização. As centrífugas ou turbinas são municiadas pelos cristalizadores especiais e aqui se processa a limpeza dos açúcares com a separação dos méis. Das centrífugas, onde finalizou o seu fabrico, o açúcar úmido é conduzido por elevação até ao secador, para depois de seco proceder ao seu ensacamento. O açúcar, ao ser ensacado, é rigorosamente pesado, só depois se realizando o fechamento do saco para seguir para o depósito. No escritório realiza-se o serviço contábil de controle de todo o movimento industrial e comercial da usina com eficiência, mercê da grande competência profissional de seu guarda-livros. No amplo depósito da usina, fica estocado o açúcar depois de ensacamento. Sua permanência no depósito é bastante rápida, pois graças à sua excelência de qualidade, todo o açúcar fabricado na usina Esmeril encontra fácil mercado. Os embarques do excelente açúcar que aqui se fabrica são constantes para atender à distribuição dos pedidos dos inúmeros compradores do ótimo açúcar que se fabrica na usina Esmeril, que já se tornou o preferido em todo o estado de Minas Gerais.
usina Esmeril, instalada na fazenda do mesmo nome, ambas pertencentes ao Sr. José Barbosa Vilela, localiza-se entre as cidades de Coqueiral e Três Pontas, das quais fica afastada, respectivamente, 9 e 24 quilômetros. Como lençóis verdejantes, estende-se pela propriedade os canaviais, rapidamente consumidos pela usina, que tem capacidade para 80 mil sacas. O corte da cana enche de animação toda a propriedade. Aos golpes firmes dos afiados facões, caem as altaneiras canas e as impenetráveis toceiras dos canaviais se abrem para dar passagem aos hábeis cortadores, que com grande perícia e rapidez cortam e limpam as canas que serão esmagadas nas moendas da usina. O elemento feminino também se emprega no corte da cana. As mulheres rivalizam com os homens nesse difícil trabalho do campo, realizando-o com igual habilidade e destreza. Os facões, manejados por mãos femininas, não apresentam menos eficiência em seus golpes no ataque constante com os densos canaviais. No transporte da cana até a usina, são empregados, além de veículos motorizados, também carros a tração animal, de mais fácil acesso a lugares acidentados. São empregados nestes carros de transporte possantes juntas de bois que, com sua grande força e resistência, suportam e arrastam mais facilmente o enorme peso de um carregamento de cana. Ainda no carregamento dos veículos de transporte da cana, é utilizado o trabalho de mulheres, que o realizam sem preguiça e demonstrando atividade e força idêntica à dos homens. É bastante numerosa a frota de caminhões da usina. Durante o período de moagem, todos são ocupados no transporte da cana do campo para a usina, fazendo sucessivas viagens diárias. Todos os veículos passam pela balança, onde a sua carga é rigorosamente pesada, antes de irem depositá-la no depósito das moendas. Os carros a tração animal também passam pela balança, onde sua carga é da mesma forma rigorosamente pesada. Depois de ser conferido e anotado o seu peso, o carro segue para o depósito, onde entregam sua carga para retornarem ao campo em demanda de novo carregamento. As viagens são sucessivas e ininterruptas, pois as moendas trabalham incessantemente e para tal precisa de grande provimento de matéria-prima. Na tração dos carros de cana, são também empregadas juntas de búfalos, cuja resistência e força está bastante comprovada. Os caminhões e os carros a tração animal, depois de pesados, seguem para o depósito da cana, onde deixam suas cargas. Esta é a primitiva usina Esmeril, onde em 1937 o Sr. José Barbosa Vilela iniciou o fabrico com um engenho turbinador.
Nesta velha usina, iniciou-se a produção de açúcar cristal. Em 1938, tendo nessa época uma produção média de 15 mil sacas anuais. Esta é a nova usina Esmeril, que sucedeu à antiga que acabamos de focalizar. De ótima capacidade e maquinário moderno e eficiente, esta grandiosa organização fabril serve como exemplo de quanto pode a capacidade de um homem quando tem a orientá-la a tenacidade, o valor do trabalho e o espírito de honradez, pois só com essas invencíveis alavancas se consegue conduzir um empreendimento modesto até uma grande realização. Neste conjunto de edificações estão instaladas as caldeiras, a moenda e o depósito de cana. Poderoso guindaste, manobrado por funcionário muito prático no seu mistério, é utilizado na descarga e movimentação da cana no depósito e na esteira da moenda. Os carros que chegam são descarregados de uma só vez e num feixe único, sendo sua carga arrumada no depósito que está sempre bem abastecido para atender ao consumo da moenda. A usina trabalha sem interrupção e por isso a cana nunca é demais no seu amplo depósito. Após a descarga, o guindaste agora conduz os feixes de cana para os colocar na plataforma da esteira da moenda, que deve estar sempre bem cheia para atender ao seu labor constante. Depositado um feixe, o guindaste volta logo em busca de outro, e assim prossegue na sua faina constante e imutável. A imagem de Nossa Senhora Aparecida está sobre a principal porta da entrada da usina. A milagrosa padroeira do Brasil protege e abençoa todas as atividades da usina Esmeril. A usina é ampla e bem arejada, proporcionando ótimas condições de higiene e de trabalho. Seus maquinários são modernos e de boa capacidade, realizando um fabrico impecável. Dispõe a usina Esmeril de hábil pessoal especializado, que sob orientação de proficiente químico industrial de grande experiência, realiza um trabalho precioso e de grande rendimento. Cabe salientar que o proprietário desta usina orientou sua construção sobre um plano prévio de adaptação exclusiva para a indústria do açúcar, resultando daí a perfeição de suas instalações. Na moenda inicia-se o fabrico propriamente dito. A esteira conduz a cana para ser passada através de navalhas rotativas, onde são picadas. Em seguida, a cana já cortada é levada também por esteiras até as moendas, onde são esmagadas por 3 ternos de tambores. Com esse esmagamento, realiza-se a extração de todo o suco da cana, chamado caldo, que vai por tubulação para o tratamento na secção de dosagem. Depois do esmagamento da cana, ficam os seus resíduos chamados bagaço, que segue por elevadores
para servir como combustível de alimentação das caldeiras. Estamos no laboratório, onde por análise dos materiais se controla a produção em função de sua eficiência. Todos os trabalhos aqui executados são dirigidos pelo competente químico industrial Dr. Haroldo Santos, que também exerce a gerência da usina. Na secção de dosagem, o caldo extraído nas moendas é purificado na enxofradeira pelo gás sulfuroso e em seguida neutralizada sua acidez pelo leite de cal nos tanques denominados mexedeiras. Depois de ter sido dosado, o caldo é aquecido nos aquecedores especiais e transportado por ascensão para os decantadores. O caldo entra nos decantadores para que aqui se realize a separação de impurezas, permanecendo o caldo absolutamente limpo. Os evaporadores entram então em atividade. Recebem o caldo limpo, extraem-lhe a água que ainda contém, dando-lhe a consistência de xarope. O xarope, como passa a ser agora denominado o caldo, entra nos tachos a vácuo, onde se inicia o processo de cristalização do açúcar. Esta possante bomba de ar é responsável pela exaustão dos gases incondensáveis oriundos dos evapores do tacho, encargo de que se desencube eficientemente. Nestes cristalizadores especiais, onde o açúcar é descarregado depois de permanecer nos tachos a vácuo, completa-se a sua cristalização. As centrífugas ou turbinas são municiadas pelos cristalizadores especiais e aqui se processa a limpeza dos açúcares com a separação dos méis. Das centrífugas, onde finalizou o seu fabrico, o açúcar úmido é conduzido por elevação até ao secador, para depois de seco proceder ao seu ensacamento. O açúcar, ao ser ensacado, é rigorosamente pesado, só depois se realizando o fechamento do saco para seguir para o depósito. No escritório realiza-se o serviço contábil de controle de todo o movimento industrial e comercial da usina com eficiência, mercê da grande competência profissional de seu guarda-livros. No amplo depósito da usina, fica estocado o açúcar depois de ensacamento. Sua permanência no depósito é bastante rápida, pois